Você já parou para pensar se a maneira como nós adoramos a Deus é realmente a maneira que Ele deseja ser adorado? No meio de shows, de luzes, de coreografias, de teatros, enfim, de um entretenimento muito vasto dentro das igrejas, a pergunta que fica é: será que nós estamos agradando a Deus ou estamos agradando apenas a nós mesmos? Outra pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: existe então um princípio bíblico que vai definir como deve ser o verdadeiro culto a Deus? São essas perguntas que eu quero responder aqui neste vídeo e eu quero convidar você a ficar até o final, porque esse é um assunto de extrema importância para a igreja nos dias de hoje, para a nossa fé. E a intenção é responder nesse vídeo que existe sim um princípio regulador do culto que é crucial para a forma com que nós manifestamos a nossa fé no culto público, juntamente com os nossos irmãos na nossa igreja local. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor e professor de teologia, e seja muito bem-vindo a este canal Teologia um Café. Para a gente compreender o que é o princípio regulador do culto, a gente precisa começar do básico. De onde surgiu essa ideia e qual é a sua definição clássica? Acontece que o princípio regulador do culto não é uma coisa nova, não é uma doutrina nova. Ele ganhou a forma clássica e definitiva que nós temos hoje desde as confissões reformadas do século XVII. Por isso, esse princípio pode ser encontrado, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, pode ser encontrado na Confissão de Fé Batista de 1689, e esse princípio é a base do conceito puritano de adoração. E não se assuste com a palavra puritano, porque hoje puritano pode ser um xingamento, pode ser uma linguagem pejorativa, mas entre os séculos 17 e 19, o movimento puritano era um movimento protestante que visava a purificar a igreja da Inglaterra, dizendo que a igreja não passou por uma reforma completa e não se desligou totalmente do cerimonial ritualista do catolicismo romano. Por isso, esses irmãos ficaram conhecidos como separatistas e também ficaram conhecidos como puritanos. Mas o que esse princípio afirma é muito simples. O verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. O falso culto é algo que ele não ordenou. Com isso, a Confissão Batista de 1689 estabelece que, embora a luz da natureza mostre que Deus deve ser adorado, a maneira aceitável de se cultuar a Deus é aquela que é instituída apenas por Ele mesmo, e que ela está muito bem delineada, muito bem delimitada pela vontade do próprio Deus que se revela nas Escrituras. Isso significa que a gente não pode adorar a Deus de acordo com as nossas invenções, de acordo com a nossa imaginação, nem por qualquer outro modo que não esteja estabelecido previamente nas Escrituras. Portanto, a nossa adoração está totalmente limitada por aquilo que Deus revelou a respeito dele mesmo na sua palavra. Mas se Deus não nos dá regras detalhadas para a gente construir uma casa, para escolhermos uma carreira, por que ele é tão específico em relação ao culto? Isso não parece ou não soa um tanto arbitrário? O ponto que confunde muitas pessoas é exatamente esse. O princípio regulador envolve uma limitação na iniciativa humana que nós não vemos em momento nenhum em qualquer outra área da vida. Como diz Samuel Waldron, as pessoas estranham essa diferença na regulação entre a vida comum e o culto da igreja. Mas a verdade é que a Bíblia sustenta sim essa diferença. Vamos então olhar para alguns argumentos a favor do princípio regulador do culto. O primeiro argumento vai defender que somente a Deus pertence a prerrogativa de determinar os termos pelos quais nós, que somos pecadores, nos aproximemos dele em adoração. Por isso a gente precisa compreender que o caminho para a gente se aproximar de Deus foi fechado pelo pecado. E apenas ele, sendo um Deus justo, sendo um Deus santo, pode definir como que nós nos aproximemos dele. Sendo assim, imaginar que nós, seres humanos, pecadores, que nasceram em pecado, temos o direito de determinar, ainda que seja uma porção mínima, de como Deus deve ser adorado, é uma baita arrogância da nossa parte. Contudo, essa arrogância de querer adicionar no nosso culto elementos que Deus não determinou nas Escrituras, não só ofende a Deus, mas também traz um risco prático e sutil que pode acabar minando a nossa adoração genuína. O segundo argumento alerta
que a introdução de práticas extra-bíblicas tende a inevitavelmente anular e menosprezar o culto que foi designado por Deus. Você pode ler isso em Mateus no capítulo 15, nos versos 3 e também nos versos 8 e 9. Um exemplo muito interessante que você pode ver no segundo livro de Reis, no capítulo 16, é o exemplo do rei Acais. Ele mandou construir um novo altar para o templo. Ele pegou aquele altar de bronze que foi determinado por Deus e colocou de canto. E note que Acais não destruiu o altar antigo, o altar que tinha sido determinado por Deus. O que ele fez foi substituir na prática aquele elemento na adoração. E essa é a sutileza. Hoje é essa tendência que a gente acaba vendo em muitas igrejas. Shows, teatros, mímicas, danças, pintura, gente fazendo tudo que é tipo de movimento para lá e para cá, máquina de fumaça, luzes estroboscópicas, tudo isso acaba assumindo o lugar dos elementos de adoração ordenados nas Escrituras, ou acabam por restringir esses elementos. O terceiro argumento diz que quando nós acrescentamos algo que não foi ordenado no culto, nós estamos questionando a sabedoria de Cristo e a plena suficiência das Escrituras. Em 1 Timóteo 3,16, a Bíblia vai afirmar que toda a Escritura é inspirada e útil, e que ela vai habilitar completamente o homem de Deus, os líderes, os presbíteros, os pastores, para toda boa obra. Por isso, a habilitação, tanto do obreiro, vem estritamente das Escrituras. Não pode ser colocado nada, não pode ser adicionado nada. Isso é impensável. E o quarto e último argumento é a condenação explícita de todo culto que não é ordenado por Deus. E veja aqui alguns textos que comprovam isso. Dá pause no vídeo e leia na sua Bíblia. E se você ainda duvida da gravidade do culto que não é ordenado por Deus, a história de Nadab e Abiú vai mostrar o quanto Deus é exigente com a pureza do culto e também como a adoração pode se tornar um culto da vontade. Eles ofereceram aquilo que a Bíblia chama de fogo estranho perante ao Senhor. O texto é bem claro. Trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que Ele não lhes havia ordenado. Eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. E por isso o princípio é eterno. Deus será santificado, consagrado e separado naqueles que se aproximam dele. O pecado deles foi oferecer algo que o Senhor não tinha ordenado. O teólogo Matthew McMahon diz acertadamente em um de seus artigos defendendo o princípio regulador do culto: aquilo que o homem procura fabricar, inventar, acrescentar e retirar, ou aquilo que ele pode ser tentado a fazer por ouvir o diabo, não é adoração aceitável a Deus. No Novo Testamento, Jesus condena aqueles que o adoram em vão. Ele condena aqueles que ensinam doutrinas e preceitos que são totalmente humanos. E é exatamente isso que nos leva àquilo que é chamado de culto da vontade. E o que é isso, afinal de contas? O culto da vontade é aquilo que procede do nosso ego, das coisas que nos agradam, onde os desejos humanos, os nossos próprios desejos, se tornam o elemento decisivo da nossa adoração. Isso acontece quando a adoração vira uma questão de gosto e de conveniência. Em alguns casos, algumas igrejas acabam tentando satisfazer essas pessoas com entretenimento, com diversão. Um exemplo claro disso é quando nós vemos pessoas saindo do culto dizendo: olha, hoje eu não gostei do culto, o culto não foi muito legal hoje. E a gente acaba se perguntando, afinal de contas, o culto foi para elas, o culto foi para mim ou o culto foi para Deus? Por isso eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o entretenimento na igreja. Você acha que a igreja hoje está mais focada em agradar aos homens ou agradar a Deus? Deixe seu comentário, eu vou gostar de ler e trocar uma ideia com você. Diante de tudo isso, a lição que fica é que nós precisamos buscar um culto bíblico, um culto simples. Nós não precisamos de um show como os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. A gente não precisa disso. Por isso o princípio regulador do culto existe. É para nos proteger de um culto que exalta nós mesmos, de um culto que nós colocamos apenas os nossos desejos em detrimento à vontade estabelecida de Deus. Nós precisamos ter reverência e garantir que a nossa adoração seja fundamentada e totalmente regulada única e exclusivamente pelas Escrituras. E sabe de uma coisa que não agrada também muito a Deus? Você assistir esse vídeo inteiro e não deixar a sua curtida. Isso ajuda muito o canal, porque quando você curte, quando você comenta, o YouTube vai compreender que esse conteúdo
conteúdo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Além disso, você pode compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos da igreja, nos grupos do Telegram, nos grupos do seu pequeno grupo, da sua célula, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, enfim, não importa, mas me ajude compartilhando esse vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final e que Deus abençoe grandemente a sua vida.